Sabia que a congregação onde você congrega, ela é falada lá em cima no céu muitas vezes? Você sabia que Satanás fala o seu nome lá? Vai crescer? Vamos ver. Você vai ser bênção? Vamos ver. Você sabia, querido, que todas as coisas estão no controle de Deus, é permissível de Deus? Então muitas vezes a sua fé é provada. Muitas vezes Satanás está andando no meio de nós, e você tem que ter o discernimento do Espírito de Deus para saber que Ele está andando e que Ele quer destruir você. E se você orar e buscar a presença de Deus, Ele é fiel em tirar no meio de nós. Se você reparar, no bem e no mal andam juntos. Cabe a você escolher ou o bem ou o mal. Cabe a você as coisas de Deus ou não. Cabe a você buscar a palavra ou não. E nessas cabanas Deus deixou muito bem claro. A primeira cabana, queridos, que o Senhor trouxe aqui numa revelação, era uma cabana mesmo, igual a cabana de índio assim, ó. Aí quando eu entrava dentro dessas cabanas é que eu vi o que acontecia. Ali estava a história do povo de Deus, ali estava a sua história. Que coisa! E o Senhor nos entregou, queridos, para nos humilhar? Não, não, não. É para que nós ficássemos vigilantes, nós ficássemos atentos, nós fôssemos crentes que vigia e que ora e que vigia. Essa exortação é para crescimento. Essa exortação que o Senhor trouxe é para arrependimento. Os que arrependeram, aceitaram. Os que arrependeram, quiseram. Os que arrependeram, buscaram. Então que você possa relembrar, você que levou o seu DVD, pegou aqui os DVDs, levou. Nós fizemos com o maior amor. Nós demos a cada um de vocês. Todos os que quiseram, nós entregamos. E eu queria refrescar na sua memória. Na primeira cabana, existia ali um monte de crente que dormia, que já estava frio. O que o Senhor queria falar com você, querido? Ele queria te despertar desse sono. E Ele queria te aquecer. Simplesmente isso. Na cabana 2, era a cabana das mesas. As reuniões em volta das mesas eram festas. Havia documentos em cima das mesas para destruição, para desonra, para separação, para divisão, para dissensão. Nessas mesas havia discórdia nos lares. Sentavam-se à mesa em seus lares e era só discórdia, era só problema. E Deus, quando entregou essa revelação, falou: olha, essas reuniões, essas conversas não são agradáveis. Essas mesas têm que ser mesa de concerto, mesa de comunhão, mesa de união. A terceira cabana foi a cabana daqueles que desprezavam a palavra de Deus, daqueles que desprezavam, daqueles que não aceitavam e não concordavam com as coisas de Deus, que não valorizam essa riqueza que é a palavra de Deus. Valorizam todas as coisas na terra, menos essa riqueza, essa que quando está dentro de você, no seu coração, Satanás não rouba. Então o Senhor trouxe nessa cabana daqueles que desprezam, para vocês valorizarem a palavra de Deus, para vocês dedicarem a palavra de Deus, para vocês se colocarem diante dela e falar: Senhor, me ensina. A quarta cabana foi dos desobedientes, aqueles que ouvem a palavra, mas não obedecem, como as crianças cantaram aqui ontem. O crente chiclete, mastiga, 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 mas não consegue engolir essa palavra, não consegue digerir, não consegue, ela não desce. Então é o crente chiclete. Então, querido, seja o crente bênção, seja o crente de mover, seja o crente de crescimento. Simplesmente essa revelação do Senhor dos desobedientes é para que você volte e obedeça ao Senhor, para que você volte para a presença dEle.
Se você que está aqui hoje, querido, andou fora dos caminhos de Deus, aproveita hoje para voltar para os caminhos de Deus. Se você está aqui hoje e não conhece Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador, conhecer a história de Jesus é muito bom, mas Ele não quer que você conheça a história, Ele quer que você conheça a pessoa dEle, a pessoa de Senhor e Salvador, a pessoa dEle como Deus. Existe um Deus Pai, existe um Deus Filho, existe um Deus Espírito Santo. Quando o Senhor subiu aos céus, Ele falou assim: olha, acalmem-se e fiquem reunidos numa congregação, orando, clamando, que eu vou mandar um Consolador para vocês, eu vou mandar um que vai ensinar vocês, que vai mostrar e revelar a palavra para vocês. Esse é o Deus Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus descendo e habitam dentro de nós. Só para isso que Deus falou: passe a obedecer a palavra. A quinta cabana foi a cabana das trevas, ou seja, uma escuridão densa. Quando eu trouxe essa revelação, ainda falei, é tão escuro, é tão denso, é tão treva, que dá até para você tocar, de tão densa que é. É uma barreira, é um impedimento, é uma cegueira espiritual. E sabe para que Deus trouxe essa revelação dessa cabana? Simples, para que os seus olhos sejam abertos pela luz de Cristo. Deixa a luz de Cristo entrar dentro de você, deixa a luz de Cristo brilhar em você. Você não tem luz própria, nós não temos luz própria, mas a luz dele brilha em nós. A luz do Senhor brilha em nós. Querido, se você chegar numa casa de treva e você tem a luz de Cristo, ali vira luz. Não existia terra, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O que Deus disse? Haja luz. E aí sim Ele criou e fez todas as coisas. A luz. Tem como você fazer alguma coisa nas trevas? Tem como você resolver os seus problemas das trevas? Tem como você fazer alguma coisa sem luz? Tem como você escrever? Tem como você... Não tem. Tem como você sair? Não tem. Mas se os seus olhos abrirem por causa da luz de Cristo em você, se hoje você entender isso, querido, você sai das trevas. Satanás quer te manter escravo dele na treva, no orgulho, na soberba, na altivez, em tantas coisas, querido. E não ensine para o seu filho, para nenhum desses aqui, ó, que Satanás tem chifre e rabo. Ele não tem chifre e rabo. Ele não se apresenta assim. Se ele apresentar para qualquer um de nós de chifre e rabo, todo mundo vai correr. Todo mundo, com um tridente na mão, todo mundo vai correr. Não. Ele se apresenta como uma pessoa. Com palavras bonitas, com palavras que te emocionam, com palavras que enchem o seu coração. Mas é tudo engano, querido. Quando você lê o livro de Apocalipse pelo Espírito de Deus, aí que você vê o engano. Aí você vê, sabe aquele anticristo que vai surgir? Ele vai surgir como homem de ferro? Não. Ele vai surgir como uma bênção, como um Salvador. Ele vai se assentar no trono de Deus como se fosse Deus. Então confie no seu Senhor. Foi para isso que o Senhor mostrou essa cabana da treva. A sexta cabana foi a cabana da sujeira. Não sujeira de estar sujo no natural, não é isso. Não é aquela sujeira que a dona de casa vem e limpa. Não, não, não. É a sujeira que fica na alma, a sujeira que está no espírito, a sujeira que está dentro das pessoas, que reflete no exterior. Você percebe quando uma pessoa está com raiva, irado, está dentro do coração dele a morte, está dentro do coração dele a vingança, está dentro do coração dele, a pessoa muda a fisionomia. Sujeiras. E só o Senhor pode limpar essa sujeira. Sabe aquilo que está no nosso coração que é sujo? Só o Senhor pode limpar. E se você não abrir o seu coração para o Senhor, para que Ele limpe, para que Ele venha limpar, cantinho por cantinho, não vai acontecer. E sabe como Ele limpa? Através da sua palavra. Amém? Através da palavra. Quer ver como? Abra sua Bíblia comigo. Efésios, está lá no Novo Testamento. Você vai ali em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Ainda a pouquinho você tromba com Efésios.
Amém? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, versículo 26. Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Então as coisas acontecem mediante a palavra, porque a palavra diz, porque a palavra ensina, porque a palavra conduz, mostra o caminho para todos nós. Então, para lavar da sujeira é só através da palavra. Tem que estar nessa palavra. Se não tiver nessa palavra, não acontece, queridos. Para acontecer, tem que estar na palavra. Tem pessoas que estão adquirindo doenças modernas, doenças desse século, que Deus falou comigo que não são doenças, são as pragas, velho. Continua sendo as pragas. Continua sendo as pragas. Se você for em Apocalipse, lá tem 7 taças só com a ira de Deus, só com pragas. Sabe por causa de quê? É porque Deus é mau? Não. É porque o povo não se achega a Deus. É porque o povo não obedece a Deus. É porque o povo não quer Deus. As pessoas querem Deus do jeito deles. Que eles conduzam Deus, Deus não aceita. Quem nos conduz é o Senhor. Quem fala o nosso coração é o Senhor. Então, queridos, se lave na palavra. Pelo poder da palavra. Muitos homens dentro da palavra de Deus e muitas mulheres dentro da palavra de Deus, quando reconheceu e conheceu Jesus e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, sabe o que aconteceu com elas? Foi tirado das trevas, foi tirado do lugar que dormia, foi tirado de tantas coisas e trazido para vencer, para a luz, para serem bênção, e foram libertos das suas sujeiras. Maria Madalena andava com 7 espíritos, 7 demônios, e o Senhor a curou. Ela creu, o Senhor a libertou, e nunca mais ela abandonou o Senhor. Ela servia o Senhor, em todo o ministério do Senhor ela caminhava com Ele. Quem é Maria Madalena, queridos? Uma mulher como você, mulher que está aqui hoje. Simples, comum, mas que viu o Salvador, que entendeu, que aceitou a libertação, tirou aquela sujeira que estava dentro dela, aquela enganação do demônio. E eram 7. E a última cabana, queridos, foi a cabana da podridão, dos corpos cheios de bicho, toda em putrefação, vivos. Deus mostrou ali o que, queridos? O que Deus quis falar ali? Isso é muito espiritual, queridos. Deus estava mostrando ali que nós precisamos nos purificar na presença de Deus. Nós precisamos buscar no Senhor, pedir perdão ao Senhor todo dia, a todo momento, buscar, purificar, buscar aquilo que desagrada a Deus, tirar. Falar, Senhor, tira de mim isso que desagrada o Senhor. Precisamos tirar isso de dentro de nós, do nosso coração. Muitas vezes nós temos isso e damos para o nosso corpo físico. Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é eterno, a alma é eterna, o corpo é que perece. Então, por que as doenças afloram no corpo? Porque o corpo dos 3 é a parte mais fraca. E muitas vezes, querido, quando você tem raiva de Deus, quando você está com ódio de Deus, quando você está chateado com Deus, quando Deus não fez o que eu quis, quando você entristece, não uma tristeza que traz glória e bênção, não um contentamento que traz glória e bênção para a sua vida, não, mas aquilo que te destrói. Tem pessoas enfermas, tem pessoas doentes, que não vêm e se achega a Deus. Não piso mais na igreja, não. Se Deus quiser, ele vai se o Senhor quiser, vai me curar de qualquer jeito. Não, Deus não trabalha de qualquer jeito.
Deus tem a forma de trabalhar. Nós é que somos avacalhados. Por máximo que essa terra se organizar, sem Deus não vai acontecer nada. Por mais que os governos se organizarem, sem Deus não vai acontecer nada. O que diz o salmista? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a sua casa quando Deus é o Senhor da sua casa. Feliz é onde você estiver quando Deus for o Senhor da sua vida. Quando Jesus for o Senhor e Salvador, foi entregue a Ele isso. Não foi entregue a mais ninguém, só o Senhor. Mas o que aconteceu, querido, com toda essa revelação? Foi simples o que aconteceu. Foi muito simples. Nem todos quiseram. Por isso que muitos foram para o engano. Muitos preferem dormir para que passe logo as coisas. Já reparou quando você está com uma dor de cabeça? Eu vou tentar dormir um tiquinho aqui, eu vou encostar aqui, vou dormir, porque a dor de cabeça passa. Então muitos preferem ficar dormindo e não escutar a voz de Deus. Tem medo de escutar a voz de Deus, tem medo de escutar a realidade de Deus. Muitos fizeram as suas escolhas erradas, em volta das suas mesas, e não querem conserto, e não querem consertar os erros. Muitos preferem ser rebelde. Rebelde estava na moda. Muitos querem ser rebeldes. Muitos desprezam a palavra de Deus, querido. Vamos continuar desprezando as palavras de Deus? Vamos continuar. Mas que não seja você. Muitos vão querer viver nas trevas, porque fazer as coisas escondidas é muito melhor. Mas a Bíblia diz que não tem nada que está em oculto que não venha a ser revelado. Então todos os nossos atos serão revelados diante de Deus, quer sejam bons, quer sejam maus. Ou o texto bíblico está errado, ou Jesus falou tudo errado. Quando Jesus chamou a atenção dos judeus, dos fariseus, daqueles que tinham autoridade, daqueles que tinham que conhecer Jesus mais do que todos os outros, não conheceram o Senhor, por causa dos seus corações cheios de sujeira, cheios de problema. Corações continuam sujos, corações continuam maquinando mal. Tem gente que sai de casa com o coração já maquinando o mal. Por isso há os roubos, por isso que há os homicídios, por isso que há o suicídio, por isso que acontecem todas essas coisas, porque estão sem Deus, estão sujos. E muitos já vivem na podridão. Não quero mais, eu vou ficar na podridão e fim de papo. Só que tem um problema, querido. A ira do Senhor é sobre os desobedientes. A ira do Senhor é sobre os desobedientes. 7 anos, aniversário da nossa congregação, um marco na história, querido. De onde nós começamos, quem está desde o início, e onde nós estamos, aleluia. Que você seja agradecido, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, por esses 7 anos, pelo cuidado, pelo carinho, pelo favor do Senhor, pelas palavras que o Senhor tem falado conosco, pelas palavras que o Senhor tem nos dado. Que você seja agradecido, amém? Oh, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer o Senhor. Muitas vezes a gente pensa assim: se o Senhor não precisa de nada. Não, precisa sim. Que você o reconheça como Senhor da sua vida, que você o adore, que você o honre. Se nós estamos aqui hoje, 7 anos de existência, foi por causa da vontade do Senhor. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Romanos, um pouquinho atrás aí, antes de Coríntios. Romanos capítulo 4.
Igreja que está, se nós estamos aqui hoje, 7 anos de existência, foi por causa da vontade do Senhor. Não foi a minha vontade, não foi do Alex, não foi de nenhum de nós. Foi a vontade do Senhor. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também para os que têm a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Deus dá a vida, escute isso, Deus dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Ele que dá a vida, Ele que trouxe a existência, Ele que nos trouxe aqui para nos reunir e nos satisfazer, tirar a insatisfação que estava no coração, a dúvida, o medo. Ele trouxe a vida, como Ele trouxe a vida, a vitalidade em Abraão, concedendo a Abraão com 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, um filho. Como vai ter uma descendência se não tem filho? Então aqui Ele trouxe a descendência. Aqui era a promessa para a vida de Abraão, a promessa para a igreja cristã Atos, a existência é para crescer aí, ó. São eles que vão dar continuidade, os seus filhos. Nós temos que pensar muito nisso, querido. Nós temos que agradecer ao Senhor muito por isso. Ser agradecidos ao Senhor. Porque nós, Igreja Cristã Atos, nasceu no coração de Deus. Foi Ele quem nos deu a vida. Porque nós estávamos mortos. Nós estávamos sem vida. E Ele trouxe a vida. Não essa vida natural, a vida do Espírito, a vida da comunhão nele. A carne para nada aproveita, querido. Nós somos do pó. Foi feito lá em Adão. E ao pó retornaremos. Mas o Espírito, o que está dentro de você, aquele que vive eternamente, volta para Deus. E todos nós vamos estar diante do Senhor. Todos nós. Para justificarmos. Ou para a bênção, ou para a maldição. Ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. Então que você traga à memória os feitos de Deus e agradeça a Deus. Ele nos chamou à existência dele, das coisas dele. E o interessante é que nós falamos um salmo. Quer? Cadê? Nós falamos um salmo, o salmo que Deus também falou com você, que é o Salmo 116. Vamos lá no Velho Testamento rapidinho. Salmo 116. Esse todo mundo sabe, é do Velho Testamento. São só 150, facinho de achar. Salmo 116, 116, isso mesmo, depois é o outro, é o 126, né? Você falou? 116. Achei. Muitas vezes nós proclamamos isso. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado? Salmo 116, versículo 12 diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? E outra tradução é a que eu falei com vocês aqui. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me concedido? O que darei eu a um Deus que tem tudo? O que farei eu a um Deus que tem tudo? Como posso eu dar alguma coisa? Como eu posso fazer alguma coisa? Só tem que hoje o Senhor te responde de uma forma diferente. Tem como você dar sim. Tem como você fazer sim. Que muitas das vezes nós pegamos esse texto, puxa vida, Deus me deu tudo, o que darei eu ao Senhor? E ficamos dormindo, e ficamos nas trevas, e ficamos no comodismo, e ficamos à vontade, e ficamos quietos.
Já não temos força para fazer as coisas de Deus, para ir na casa de Deus? Já não temos força para proclamar o nome dEle? Temos força para proclamar tudo, menos o nome dEle. Então o que darei ao Senhor? Tem sim, tem como você dar ao Senhor sim, pelos feitos que Ele tem feito na sua vida. Está aqui em Salmo. Salmo 103, um pouquinho atrás aí. Olha que interessante. Salmo 103, versículo 3. Melhor, Salmo 103, versículo 1. Bendiga, Senhor, a minha alma. Bendiga o Senhor, todo o meu ser. Bendiga o Senhor, a minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Aquilo que é eterno tem que bendizer o Senhor. Você tem que ir além das suas forças, além da sua vontade, para bendizer o nome do Senhor. Que darei ao Senhor? Sempre eu vou dar, Senhor Deus, a lembrança. Sempre eu vou buscar na minha memória. Nunca esquecer dos benefícios, das bênçãos do Senhor na minha vida. Oh, minha alma, bendiga o Senhor. A sua alma hoje tem que bendizer ao Senhor. Se hoje você levantou e estava triste, amargurado na sua alma, o seu espírito abatido, porque você não sabe o que fazer da sua vida, como fazer da sua vida, envergonhe Satanás. Minha alma, bendiga o Senhor. Minha alma, bendiga o Senhor. Que a minha alma não esqueça dos benefícios do Senhor, das bênçãos do Senhor. A mente esquece, o coração engana. Mas quando a minha alma bendiz o Senhor, quando a minha alma pende para o Espírito e não para a carne, quando a minha alma pende para o Senhor e Salvador da minha vida, obrigado, que eu não esqueça. Antes, meu irmão, de você murmurar, antes, meu irmão, de você criticar, antes, meu irmão, de você falar, Deus, você não faz nada, lembre-se, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Então, antes de praguejar, pare um pouquinho. Lembra do que Deus tem feito para você. Só de estar vivo, aleluia. Só de estar aqui hoje, aleluia. É isso que nós precisamos, querido. Nós podemos dar sim. Nós podemos dar sim. Nós podemos lembrar do Senhor o tempo todo. Nós podemos trazer a memória o tempo todo. Nós podemos parar de reclamar e lembrar dos feitos e ser agradecidos. Olha o versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Ele, olha a lembrança do salmista. Ele é o que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renove como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa do oprimido. Esse é o Deus que você tem que lembrar, que você tem que agradecer. O que eu posso dar pelos feitos? Dá a sua adoração, dá a sua oração, dá o seu agradecimento. Obrigado, Deus. Obrigado por ter a minha esposa, por ter os meus filhos. Obrigado, Deus, por ter um lar. Obrigado, Deus, por ter uma casa. Obrigado, Deus, por ter alimento. Obrigado, Deus, por ter uma condução. Obrigado, Deus, por poder louvar, por poder tocar um instrumento. Obrigado, Deus, por poder pregar. Obrigado, Deus, por poder estar aqui. Obrigado, Deus. Que coisa. Olha o versículo 13 do mesmo Salmo 103. Olha como o Senhor te ama. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos do pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo, que se vai quando se sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua